mais uma vez, agradecer a todos pela presença. Eu acho que fica a proposta para que depois que os grupos se apresentarem, porque eu acho que a apresentação dos grupos, ela se insere nessa discussão, né? Acho que ela é uma motivação para a gente ver que existem pessoas ao redor do país se organizando em grupos, produzindo em diferentes áreas, numa clínica que pode ser comum ou numa clínica que pode ser específica de cada uma das profissões. E aí a gente pensar em cursos, especializações, associações, etc. Então, acho que fica aí mais essa provocação. Gostaria de convidar, então, a Karen ou a Rochelle para fazer a apresentação da sua tela. E, mais uma vez, agradecer a todos pela presença e espero que, com a divulgação dos grupos aqui, nós possamos, né, alimentar a nossa vontade de continuar fazendo o que a gente faz. Passa a palavra. Olá, boa tarde. Tá dando para ver minha tela? Sim. Sim. Nossa, eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Meu nome é Karen Cristina Pugliani. Ainda mais depois dessa abertura maravilhosa. Muito parabéns, professor Mena, como sempre. Esplêndido e inspirador. E ainda, esse é o meu primeiro SB Crona, a primeira oportunidade que eu estou tendo de participar. E é uma honra para mim estar podendo apresentar o laboratório ao qual eu sou vinculada desde 2014, que é o LENCOG, o Laboratório de Estudos em Memória e Cognição. Nosso laboratório ele fica localizado na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, cidade maravilhosa, inclusive recomendo a visita. Os líderes do nosso grupo são o professor Flávio Freitas Barbosa, que é o nosso coordenador, e também temos as pesquisadoras Rochelle Castelo Branco e Juliane Meurer, que são as coorientadoras dos projetos atuais. Nosso laboratório é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamental da UFPB, no Departamento de Psicologia. As linhas de pesquisa que temos no nosso laboratório, as principais são o estudo dos mecanismos neurais na formação da memória episódica e também a relação entre memória, transtornos de humor e ritmicidade circadiana, sendo esta nossa linha de estudos em crono. E para poder falar um pouquinho sobre como foi que começou a crono no LENCOG, nós temos a pesquisadora Cristiane Andressa da Silva, que foi quem trouxe esse conhecimento para nós. Ela desenvolveu no seu pós-doc, que começou em 2013, o trabalho Efeitos da Desincronização Interna e do Jet Lag Social na Cognição, Memória e Ritmicidade Circadiana de Ratos ao longo da ontogênese. E foi a primeira a fazer a montagem da sala, os grupos em cronobiologia com os alunos que iam participar do projeto, plantou essa sementinha que até hoje a gente tenta fazer florescer. Ela, em conjunto com o professor Marconi Câmara Rodrigues, da UFRN, fizeram a instalação e montagem do sistema de acionamento programado, que foi desenvolvido no LNRB, na UFRN também. E graças a esse programa, nós podemos modificar o claro e escuro dentro de cabines para os nossos animaizinhos, que são nossos sujeitos experimentais principais, o rato Ista, poder vivenciar essas mudanças de ciclo e a gente poder observar quais são os impactos disso em fatores comportamentais e neuroquímicos. E, ultimamente, o nosso carro-chefe das pesquisas é o estudo do claro constante e também do protocolo de dessincronização forçada pelo ciclo claro-escuro simétrico de 22 horas. E a nossa parceria com o UFRN ainda continua, sendo o professor John Fontinelli Araújo um grande colaborador para o desenvolvimento da cronobiologia LENCOG. Sendo assim, os temas de interesse do nosso comportamento são a ontogênese da ritmicidade circadiana, as tarefas comportamentais que avaliam memória e transtornos de humor, e também a análise imunohistoquímica da circuitaria do sistema de temporização envolvida nessas tarefas. Os projetos atuais que estão sendo desenvolvidos no nosso laboratório, para vocês conhecerem um pouco, são
exposição a uma condição anormal de luminosidade durante a fase de lactação, efeitos em aspectos comportamentais e expressão de proteínas em ratos vista-adultos, desenvolvido pelo Júlio Leal, doutorando e aluno também do professor John. O meu projeto, efeitos da desincronização interna pelo protocolo T22 em parâmetros comportamentais relacionados à memória, ansiedade e depressão de ratos ao longo da ontogênese. E também o projeto do mestre G. Anderson Parente, efeito da dissociação circadiana pelo protocolo T22 nas fases pós-natal da infância e adolescência sobre a expressão neuroquímica de NIU-N e PV no hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala e núcleos supraquiasmáticos de ratos vista-adultos. Como ciência não se faz sozinho, trouxe aqui a foto representando o pessoal do nosso laboratório, a nossa equipe, e mais especificamente aqui embaixo a equipe de cronobiologia, que também conta, além dos membros já citados, com Rafael Vitor, que é aluno de graduação em Ciências Biológicas. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o nosso laboratório, nós temos uma página no Google e está aqui disponibilizado o contato também dos nossos orientadores. Eu posso até voltar se vocês quiserem. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Gratidão, Karen. Milene, por gentileza. Sim. Aqui diz que eu não consigo compartilhar. Acho que tem que cancelar esse primeiro. A Karen tem que parar o compartilhamento dela também. Isso. Aí. Desculpe. Não, imagina. Aqui. Dá para ver bem? Ainda está carregando. Uhum. Assim, agora sim. Agora sim? Bom. Ok, então, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Milene Janete. Eu faço parte do Laboratório Binacional de Cronobiologia, que se propõe a estudar a cronobiologia de roedores subterrâneos. Esse laboratório Esse laboratório é formado pela colaboração entre a professora Gisele Oda, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e a professora Verônica Valentinuzzi, do Centro de Investigação Escrilar da Argentina. Nosso objeto de estudo é o tucutuco genijaco, que são roedores subterrâneos, passam a maior parte do tempo em túneis abaixo do solo e saem à superfície por breves momentos, pelo menos uma vez ao dia. Ao longo dos anos, nos nossos estudos, nós constatamos que esses animais possuem ritmo de atividade em laboratório e a exposição à luz que eles têm na natureza é suficiente para gerar sincronização dos seus osciladores. E com isso vieram novas perguntas. Nessa medida de atividade em roda em laboratório, por exemplo, vemos atividade noturna, enquanto que na natureza vemos atividade durante o dia. Nos propusemos, então, entender a mudança na fase de atividade desses animais na transferência de campo para o laboratório. Além disso, suas saídas da superfície possuem diferentes padrões temporais ao longo do ano. E também estudamos que fatores explicam essa sazonalidade. Para isso, nós contamos com 4 abordagens diferentes. Em laboratório, verificamos os fatores endógenos que atuam na sazonalidade, verificando mudanças na duração da atividade e dos parâmetros de sincronização ao longo do ano. O Giovanni é o aluno que conduziu esses estudos no mestrado, com dados de atividade em roda, e agora no doutorado vai entender essa mudança na escala da expressão gênica dos núcleos supraquiasmáticos dos tucutucos. A segunda abordagem é feita em arenas experimentais externas, nas quais podemos manipular algumas variáveis e entender que fatores exógenos explicam os padrões de atividade que observamos nesse ambiente, dando ênfase às questões termorregulatórias que interferem no comportamento dos animais. Eu trabalhei com essa abordagem no mestrado e continuo com o doutorado, buscando entender esses 2 grandes temas do grupo. Em vida livre, levando em conta que a reprodução dessa espécie é sazonal, foram feitas as caracterizações do ritmo de atividade dos tucutucos e dos seus estados reprodutivos por verificação anatômica, e também foi feita a caracterização do perfil hormonal dos tucutucos ao longo do ano, por meio de dosagens hormonais no laboratório a partir de amostras fecais. O Jefferson e a Patrícia estão à frente desses estudos, que também nos permitem esclarecer questões tanto sobre a sazonalidade, quanto sobre a mudança na fase de atividade. E, por fim, o Danilo trabalha com fatores
trabalha com simulações computacionais para entender ainda de outra forma como os fatores endógenos contribuem para a sazonalidade da atividade, usando um modelo matemático complexo de osciladores circadianos. Com todas essas abordagens, pretendemos desvendar mecanismos do sistema circadiano desses animais, que podem explicar fenômenos observados tanto em outros animais de ambientes fóticos extremos, ou outros roedores silvestres, e também em seres humanos. Aqui está toda a nossa equipe. O Danilo e a Patrícia são pós-docs, enquanto que eu, o Giovanni e o Jefferson somos alunos de mestrado e doutorado. Contamos também com a nossa técnica na Argentina, Joana Barros, que torna todos esses experimentos possíveis. Aqui eu deixo o contato das minhas orientadoras e o nosso site vinculado à USP, o Lab Crono. Muito obrigada. Nós agradecemos, gratidão, muito interessante. Eu gostaria de pedir às pessoas que, para a gente poder interagir mais ou menos, também que pudessem falar no chat. E acho que depois que todos apresentarem, se for o caso, a gente volta e abre a palavra para que possa ter mais interação, sendo esse um dos nossos objetivos com a proposição dessa atividade, né? Daniel, você está aí, meu jovem? Pronto para falar? Sim, tô aqui. Vocês estão vendo aí a projeção? Beleza. Ok. Então, boa tarde, inicialmente, né? Eu sou Daniel Coimbra e eu estou representando aqui o Centro de Medicina Circadiana, que é coordenado pelo professor Tiago Gomes de Andrade. O Centro de Medicina Circadiana, ele está localizado aqui em Alagoas, né? E ele está vinculado à Universidade Federal de Alagoas. Nós começamos, né, as atividades em 2006, no campus Arapiraca, no município de Arapiraca, e em 2016 nós nos transferimos, né, para Maceió. Então, agora o Centro de Medicina Circadiana está vinculado à Faculdade de Medicina de Maceió, da UFAL de Maceió. Cadê aqui? Pronto. Né? Nós trabalhamos com diversos temas, né? Com um enfoque na cronobiologia, e dentre esses temas estão aqui o comportamento suicida, a epilepsia e doenças neurodegenerativas, a relação de cronotipo e sono, também a cronobiologia no desenvolvimento infantil, bases moleculares e evolução de ritmos biológicos, e também na hibernação de esquilos, que é uma colaboração que o professor Tiago está fazendo com a equipe lá nos Estados Unidos, com o John Hoganesh. Dentre as abordagens que nós utilizamos para essa avaliação desses temas, temos aqui análise de dados epidemiológicos, estudos clínicos, actimetria em humanos e em modelo animal, análise de expressão gênica e polimorfismo genético, análise comportamental em animais, principalmente o camundongo black, e avaliação também de bioinformática, como machine learning e análise de transcriptoma, né? Aqui tem algumas imagens do que a gente tem produzido, né, tem trabalhado. O Centro de Medicina Circadiana possui alguns espaços, né, que a gente realiza esses trabalhos, né? Na Faculdade de Medicina, por exemplo, a área de análise de dados, né? No Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, uma área de experimentação animal. Aqui, por exemplo, uma estante de registro de atividade e repouso. E também outras áreas de análise comportamental. E temos também um laboratório de biologia molecular na unidade docente assistencial na UDA. E aqui está a nossa equipe, né? Com o professor Tiago como coordenador, né? E colaboração direta também do professor Daniel de Itaí, que tem a especialidade em epilepsia, e professora Lívia de Itaí, que é médica, é neurologista, e na parte de sono também. E aqui nós temos, né, os alunos aqui que fazem parte da nossa equipe, né, doutorandos, né, como a Maiara, Luiz, a professora Larissa, Vivian, a Hélida mestranda, né? Temos aqui também a colaboração do Diego e da Aline, que também se formaram doutores na equipe com o professor Tiago.
do professor Tiago e aqui os alunos de iniciação científica. Quem tiver interesse em se aprofundar mais nesses assuntos que a gente tem trabalhado, por favor, entre em contato conosco, né, para a gente poder discutir mais e colaborar de alguma forma. Agradeço, então. Maravilha, Daniel. Gratidão. Leandro, você está conosco? Sim, deixa eu colocar aqui. Bora lá com a palavra. Foi? Isso, maravilha. Bom, boa tarde a todos. Leandro Duarte, sou do grupo Lentes, né, Laboratório de Estudos em Neurociências, Cronobiologia e Sono. Gostaria de ter um prazer de anunciar aqui a nossa nova colaboradora, a professora Rovena, grande amiga da época de pós-graduação em São Paulo, foi transferida agora para a UFRB e agora se inicia a nossa parceria nesse grupo aí que começou por volta de 2014. Essa é uma figura aqui feita pelo Vitor, um aluno que está aqui também no grupo agora, no SP Crono. São as lentes aqui, né, as diversas, Mena falou dos óculos temporais, né, a gente utiliza lentes aqui para visualizar, para chegar perto, para visualizar os ritmos biológicos aí. Estamos localizados no estado da Bahia, né, na região do Recôncavo da Bahia. É uma universidade nova, foi fundada em 2006, a UFRB. O Recôncavo fica aí ao entorno da Bahia de Todos os Santos, aí, ó, uma foto do prédio da reitoria. E lá em Santo Antônio de Jesus, a gente tem aí a foto da entrada da nossa universidade. O grupo tem os objetivos de pesquisa e extensão, inovação tecnológica em cronobiologia e sono, estudo do ciclo vigília-sono e outros ritmos biológicos, sempre com ênfase na diversidade entre os indivíduos e entre as populações, colaborar para o aumento da qualidade de sono e de vida das populações estudadas, né, de acordo com os nossos resultados e conclusões, colaborar com a qualidade de sono e de vida da população brasileira, mundial, colaborar para o entendimento de cronopatologias, relação da ritmicidade biológica com alguns problemas de saúde, depressão maior, transtorno de ansiedade, dentre outras também. Formação de pesquisadores na área de neurociências, cronobiologia e sono. Divulgação científica, que é uma coisa que me interessa muito e é muito importante para a cronobiologia, né? E, por último, e não menos importante, integração entre diferentes laboratórios de cronobiologia nacionais. Na medida do possível, a gente sempre tenta fazer projetos que incluem os nossos colegas, cronobiólogos e da área do sono e da área das neurociências, né? As linhas de pesquisa, atuação, né, produção, cronotipos humanos, qualidade de sono, estudo do sono em si e do ciclo vigília-sono, cronopatologias, cronoterapêutica, saúde mental e ritmicidade biológica, ritmos biológicos e desempenho acadêmico, é um projeto que eu venho realizando agora no pós-doutorado, junto aqui com o professor John Araújo, na UFRN, e sempre com um objetivo, e isso vem da formação com o grupo do professor Mena, né, do olhar da ontogênese humana, né? Então, nas diversas fases da vida, isso nos interessa, olhar para esses diversos grupos e também para as diferenças entre os gêneros, masculino e feminino. Algumas das quantitativas, né, publicações, bolsistas 14, voluntários 12, resumos em congresso, capítulos de livros, artigos publicados. Aí a gente tem essa produção registrada, né? Alguns artigos aqui que eu gosto de citar, talvez vocês conheçam, a questão dos cronotipos e das latitudes, e aqui o meu objetivo é mostrar a parceria com outros grupos aqui, que eu acho muito importante, nos resultados importantes aqui que a gente teve, a diferenciação da distribuição de cronotipos de acordo com a latitude. Publicamos também em relação a diferentes gêneros, né, e a dinâmica masculina e feminina nessa diferenciação, né, os homens sendo mais vespertinos aí no início da idade adulta do que as mulheres, isso se invertendo na senescência. São artigos que estão sendo bastante citados. Importante também a parceria com a colega, amiga, a Maria Eugênia Mesquita, né, que estudando os adolescentes e a depressão em adolescentes, foi o que me
eu tenho muito carinho por esses trabalhos e pela abordagem da actimetria que a gente pode fazer. O estudo da actimetria também me interessa muito. E um trabalho com o Vitor, aqui a gente abordando a ansiedade e a qualidade de sono nos estudantes universitários, publicado recentemente na PLOS ONE. A gente viu a relação aí dos cronotipos com índices de ansiedades e a qualidade de sono aí, que é preocupante também nos indivíduos estudantes universitários. O último artigo, publicado em 2021 com o professor Mena, a gente enfatiza aí a diferença, utilizando a actimetria, diferença entre os indivíduos matutinos, intermediários, vespertinos, e destacando o sofrimento, né, dos vespertinos, dos grupos dos vespertinos, o único grupo que, tendo que acordar às 7 horas da manhã, ou iniciar as aulas às 7 horas da manhã, os outros grupos não foram esse caso, o único grupo que apresentou aí jet lag social, que teve metade dos indivíduos que não apresentaram ritmicidade da atenção, e não apresentar ritmo em cronobiologia é um problema, e são os indivíduos que têm aí as maiores desincronizações que a gente observou. Divulgação científica, a gente publicou um livro recentemente, Cronotipos Humanos. Quem quiser ter acesso, é só acessar o site da editora, da UFRB, e digitar lá Cronotipos Humanos. E a gente vem também fazendo várias versões da exposição do Ritmos da Vida, né? Colocando elas em escolas, no ensino médio, escolas da região. Já tivemos várias exposições dessas ao longo desses anos e pretendemos continuar com a divulgação da cronobiologia dessa forma. Aqui os alunos do grupo, temos uma disciplina lá de cronobiologia optativa, que tem tido bastante procura, né, pelos alunos da medicina, nutrição, psicologia, enfermagem, e uma experiência bacana que a gente tem lá, que é o bacharelado interdisciplinar em saúde. E, ultimamente, só gostaria de divulgar esse projeto, que é o meu projeto de pós-doc, que tem a parceria de todas essas universidades citadas aí, colegas que estão presentes aí no SB Crono, e que é o estudo da qualidade de sono, né, e cronotipos de estudantes, aí, junto com o desempenho acadêmico. Então, é um projeto grande, nacional, aí, que a gente vem desenvolvendo, e eu peço autorização aí para divulgá-lo. A gente tem aí um site, um Facebook, uma página, @lentesufrb, e eu coloco o e-mail para contato aqui. Quem tiver interesse, super bem-vinda às nossas interações na área de cronobiologia, sono e neurociências. Obrigado. Maravilha, como é bom acertar nossa visão, né, com novas lentes. Só vou pedir o Leandro, para, se possível, para registro, Leandro, coloca o link do livro para facilitar da gente baixar aqui no chat, porque como está gravando, depois facilita as pessoas baixarem. Vou colocar. Enquanto isso, Neurovale, vai ser a Bruna que vai apresentar, Bruna? Isso, mas o Leandro tem que descompartilhar. Isso, por favor, com a palavra. Foi. Então, sou Bruna, depois de passar por alguns laboratórios aí pelo mundo, acabei vindo parar na Univasf, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, há um pouco mais de 3 anos, né? Então, meu grupo é novo. Quando eu cheguei por aqui, eu encontrei com uma amiga, que é a professora Ivone Briz, que ela também faz neurociências, e a gente montou esse grupo Neurovale. Então, nesse grupo, eu trouxe da FAPEL, no último pós-doc que eu tinha passado, né, uma verba para a gente fazer um trabalho com trabalhadores noturnos. Até a professora Frida me ajudou a fazer esse desenho experimental. E aí a gente viu que o ângulo de fase entre a atividade e a temperatura, em vermelho aqui representado, é muito diferente dos trabalhadores diurnos e dos noturnos, quando a gente vai ver em dias de trabalho e dias de folga. E aí também a gente avaliou o sono deles, fizemos polissonografia, vimos redução drástica no REM, vimos bastante alteração na arquitetura do sono. Então, eu tenho um parceiro, um colaborador lá na UFAL, que é o professor Carlos Fraga, que faz muitas análises de bioinformática, principalmente voltadas para o câncer. E a gente viu, né, que alguns trabalhadores noturnos, eles têm essa propensão ao desenvolvimento do câncer. Então, a gente avaliou a expressão gênica de alguns genes circadianos, né, que eram chamados de genes relógio, que estão expressos, estão regulados para baixo, né, como o PER1 e o PER3. Se a gente for comparar nos trabalhadores diurnos e os noturnos, a gente vê tanto o PER1 quanto o PER3 também estão regulados para baixo, e outros genes dos circadianos que estão regulados para cima, como o bemol
e o NPAS2. Então, a gente tem feito essa coleta, né, de expressão gênica dos trabalhadores noturnos que tem mais propensão a desenvolver o câncer e temos comparado nisso. E aí, com a pandemia, a gente parou de fazer essas coletas um pouco, né, e acabamos fazendo um estudo dos questionários que a gente publicou na revista local ali da Univasf. Então, a gente viu que os trabalhadores noturnos e os diurnos têm a mesma distribuição dos cronotipos e o turno de trabalho é atribuído a esses trabalhadores, né, independentemente do seu cronotipo, independentemente da preferência diurna. E aí, então, a gente vê que os trabalhadores noturnos, representados aqui por essa linha tracejada, apresentam uma correlação entre a qualidade de sono e a sonolência, o que a gente não observa nos trabalhadores diurnos. Então, essa linha de pesquisa a gente está seguindo, principalmente fazendo algumas meta-análises nos transcriptomas, né? Então, a gente tem publicado por aí nessa área, vendo a correlação do ritmo circadiano, né? Da expressão dos genes circadianos com câncer, diabetes e outros tipos de câncer, né? E uma outra linha que foi meus alunos que vieram com essa iniciativa, né, foi de analisar o consumo de drogas e álcool nos estudantes universitários. E aí a gente viu que os indivíduos vespertinos, né, como consta na literatura, eles têm maior propensão ao consumo de álcool, né, ao maior volume de consumo do álcool e também uma maior propensão à adição. Então, eles têm maior propensão ao vício. Uma coisa muito interessante que nós encontramos foi que a qualidade do sono das mulheres que bebem das mulheres que não bebem, aliás, é melhor do que as mulheres que bebem. E nos homens é ao contrário. Os homens que bebem têm uma qualidade de sono melhor do que os homens que não bebem. A gente achou bastante curiosa esse resultado, né? A gente até discutiu no último Corona Fórum. E aí, quando a gente foi ver o genótipo deles, do GNPR3, aquele polimorfismo do VNTR, que é associado à preferência diurna, a gente viu que nas mulheres não tem diferença entre os genótipos para propensão ao vício, mas nos homens tem. Então, os homens que possuem o genótipo 4-4, né, de 4 repetições, eles possuem maior propensão ao vício do que as pessoas que têm genótipo 5-5. E aí, então, a gente tem em andamento um monte de outras colaborações, né? Então, eu tenho uma linha de eletrofisiologia do sono, aqui em colaboração com o pessoal do Instituto do Cérebro do FRN, que a gente tem publicado bastante nessa área. Tem um projeto de cronobiologia com metabolismo, daí surgiu do interesse que eu tenho pela linha de pesquisa da Cibele em crononutrição, então tentei começar a estudar isso vendo metabolismo. Tem uma linha que é doença de crono e as doenças cardiovasculares, que também foi por demanda dos meus alunos, que eles viram privação de sono e propensão a desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E agora, como eu estou na medicina, eles estão me procurando muito para fazer trabalhos com Covid. E aí a professora Ivani, que trabalha comigo na Neurovale, estuda outras partes da neuro, né, que seria doenças de Parkinson, doenças mais neurodegenerativas. E é isso, aqui está meu contato e aqui o nosso Instagram, que a gente publica algumas coisas lá, algumas defesas, então a gente está começando ainda por aqui. Gratidão, Bruna, muito bom. Parafraseando Nelson Prudêncio, uma figura da educação física, né? Não tem preço, mas tem muito valor. Univale. Muito bem. O professor John não está presente conosco, mas tem alguém que vai falar pelo LNRD? Ronaldo, é Júlio. Olá a todos, boa tarde. Maravilha, boa tarde. Estava eu e a Líria, que é outra aluna do John, aqui conversando, que ele não participou hoje do evento, né? Mas aí eu tinha dois slides, na verdade, fiz uma divulgação, que eu posso falar um pouco sobre o laboratório. Por favor, nos prestigie. Tá bem. Só um momento que eu vou baixar. Vocês já estão vendo? Sim, pode falar. Okay. Bem, o meu nome é Júlio Leal. Vocês já me conheceram da apresentação da Karen, a primeira apresentação. Então, eu estou aqui para representar o grupo do LNRB.
né, lideradas pelo professor John Araújo, que é... Deixa eu ver se eu consigo apontar. O professor John Fontenelle Araújo e o professor Mário Miguel. Além disso, eu quero conversar com vocês um pouco sobre alguns dos experimentos que a gente tem fazendo, nos projetos que a gente tem tocado aqui com relação à cronobiologia. Então, aqui, eu vou ficar apontando aqui os alunos, né? Eu fiz uma apresentação aqui no improviso. Essa aqui é a Natália. Ela acabou de se tornar mestra. Ela trabalhou com o sono de pessoas cegas durante a pandemia, né? O ciclo sono e vigília, na verdade, durante a pandemia, na cidade de Natal. A professora Antônia Líria, ela está trabalhando com enfermeiras da SAMU, né? Está vendo também questão de sono e vigília, de enfermeiras da SAMU que trabalham no turno. Tem a Stefânia, que é essas Natália e a Antônia Líria, elas são alunas do John. A Stefânia é aluna do Mário Miguel, né? Ela trabalha com jet lag social, a relação de jet lag social, cronotipo, depressão e ansiedade em alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui do campus de Natal. E eu, Júlio, diferente de todas as meninas que eu apresentei agora, eu trabalho com modelos animais, eu trabalho com ratos, e como já foi adiantado na apresentação de cara, eu vejo aspectos relacionados à memória, a transtorno de humor, a transtorno de ansiedade, em um modelo de claro constante durante a lactação. Eu vejo o efeito dessa condição anormal de luminosidade na fase de lactação lá na vida adulta, né? Quando os ratos já estão aí por volta de 3 e 4 meses de idade. Com relação à divulgação científica nas redes sociais, a gente tem 3 canais, o Instagram e o Facebook, e também temos um canal no YouTube, onde o professor John e o professor Mário têm upado aulas completas de 2 disciplinas que a gente tem trabalhado aqui, eles têm trabalhado aqui com os alunos de graduação, frente à ausência e carência de cronobiologia e coisas relacionadas aos ritmos biológicos na graduação. Então, a cronobiologia aplicada à saúde, é uma disciplina, e a outra é neurobiologia do sono. Então, cada semestre, cada ano, né, um semestre é uma e outro semestre é outro. Então, vai aí alternando entre essas 2 disciplinas, e as aulas, os professores têm upado nesse canal do YouTube aí. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem estar acessando aí nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube para estar aí vendo o que é que a gente tem colocado lá. E essa foi a minha apresentação aqui no improviso. Quero agradecer a todos aí. Obrigado. Maravilha, gratidão. Quem sabe faz ao vivo, é sempre assim. Miriam está presente conosco para apresentar o grupo de plasticidade? Sim, boa tarde. Ótimo, por favor, com a palavra. Certo. Está aparecendo para vocês? Sim. Assim. Ótimo. Então, boa tarde. Estou gostando bastante da dinâmica, estou conhecendo vários grupos, está sendo muito enriquecedor para mim. Meu nome é Miriam Davi, e hoje eu estou representando o nosso grupo de pesquisa, Plasticidade Neural, Meio Ambiente e Comportamentos, que chamamos carinhosamente como PLASMAC, e é liderado pela professora doutora Rovena Matos. Como vocês já viram a foto dela por aí, em outras apresentações. Então, nós não temos um laboratório físico ainda, na verdade, o nosso grupo, ele sofreu uma transição, como foi dito aqui, a professora Rovena era da UFPE, e agora ela foi transferida para a UFRB já faz um tempinho, mas a gente está nessa parte de transição, e como foi bem na pandemia, então acabou que veio tudo a calhar, porque todas as reuniões estão sendo remotas, de qualquer forma. Nós temos também colaboração com a USP também. Então, praticamente, nosso grupo de pesquisa tem essa colaboração com a UFRB, UFPE, USP e também outras instituições, como a UFRN, que eu vou falar mais na frente. Então, vamos dizer que a sede do nosso grupo de pesquisa é Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade lá no interior da Bahia, como o professor Leandro falou, lá na UFRB.
Mas, prosseguindo, o nosso grupo de pesquisa, ele teve início oficialmente em 2013, com a área predominante de ciências biológicas e fisiologia, sendo que a área preponderante, assim, é neuroplasticidade e memória, certo? Mas, citando alguns dos objetivos, né, de forma rústica, vamos dizer, nós temos o objetivo de compreender os mecanismos da plasticidade neural, nutrição, programação metabólica, estimulação sensorial e comportamento. E também temos o objetivo de investigar a modulação dos osciladores sincronizados pela luz e por alimentos sobre o ciclo sono, vigília, memória, cefaleia e humor. Na verdade, essa parte de crono, a gente adotou desde 2018, né, na prática mesmo, começamos a pesquisar sobre isso. Inclusive, o pontapé inicial foi através do meu mestrado, que foi com indivíduos com migrânia crônica, né? Enxaqueca crônica. E tivemos a colaboração do professor Dr. John Araújo, da UFRN. Ele nos cedeu os actímetros dele com muita gentileza. E, a partir de então, eu entrei no doutorado, e como veio a pandemia e tudo mais, eu estava pesquisando o que nós estudaríamos, veio a calhar essa questão, né, de como esses osciladores, sincronizados pela luz, por alimentos, estaria interferindo, nós escolhemos, no caso, a amostra de universitários. E até então nós estamos conduzindo esse projeto, que ele tem várias partes, algumas pessoas que eu já falei um pouco para elas, que nós temos uma parte que é mais geral do Brasil, nós temos uma parte que é com actimetria, então são em cidades que nós temos pessoas dos nossos grupos para fazer essa parte presencial. E falando um pouquinho das linhas de pesquisa e atuação, a primeira seria memória, nutrição, estimulação sensorial e comportamento. A segunda seria plasticidade neural e ritmicidade circadiana. E a terceira seria comportamento alimentar. Agora, no doutorado, a gente está tentando incrementar aí com a crononutrição também. Está sendo um desafio, mas eu acho que vai render bons frutos. Então, gostei também de conhecer grupos que estão relacionados com essa parte. Pesquisadores, né, que nós temos envolvidos, a professora doutora Rovena Matos, que lidera, a professora doutora Jaísa Medeiros, da UFBA, Carla Lambert, da UFPE, Elizabeth Nascimento, da UFPE, Leandro Lourenção, como ele já falou aqui, da UFRB, e Marúcia Chacur, da USP. Temos como técnico o doutor Danilo Fontes, da UFPE, e como alunos nós temos eu do doutorado. Nós temos 2 estudantes que estão na especialização, estão já fazendo pré-projetos para entrar no mestrado, que é a Nathalie e o Gilberto. Nós temos alunos de graduação também, tanto de fisioterapia quanto de medicina. E aqui estão nossas mídias sociais, nós temos o e-mail do grupo, o nosso Instagram, que é recente também, o telefone aqui da professora Rovena e o nosso endereço. Qualquer coisa, ficamos à disposição. Ah, mas maravilha, parece que esse pessoal aí da UFRB vai ser o novo centro de cronobiologia do Brasil, hein? Estou sentindo aí. Maravilha, essa descentralização, muito bom. Elizabeth, querida, você está conosco? Sim, Sionaldo, estou por aqui. Olha, foi Maravilha. proposital me colocarem depois da Miriam? Acho que foi, hein? Olha, foi por ordem de inscrição. Então foram vocês que causaram isso. Não, que eu achei interessante, né? Que ela falou na Rovena, que é uma querida, que realmente mudou há pouco tempo, quer dizer, não tão pouco tempo assim, né? Mas ela trabalhava aqui com a gente na Federal e foi lá para a Bahia, para o Recôncavo. Mas, enfim, estamos juntos também nessa. Bom, deixa eu colocar aqui na tela, apresentar vocês. Então, eu sou Elizabeth Nascimento, sou professora da UFPE e atuo no Departamento de Nutrição. Então, vou contar um pouquinho da história rápida, né, do nosso grupo. Deixa eu só me localizar aqui, apresentar. Aí, meu Deus, não é fácil. Gente, vocês estão vendo? Estamos sim. Pronto. Bom, então, como eu disse, eu faço parte do Departamento de Nutrição, FPE,
Aqui eu trouxe umas fotos de Recife para fazer um pouquinho de inveja aí, né? Porque o pessoal começou já mostrando os pães de queijo, as cachoeiras lá de Uberlândia, né? Então, vou fazer inveja também. Vou mostrar aqui as praias, os rios aqui da minha cidade. Enfim, gente, então aqui está o grupo hoje. Então, a gente tem alguns professores, alunos de mestrado, doutorado e muitos alunos de iniciação científica. E a minha história com a Crono, ela começou quando eu era estudante, que eu assistia uma palestra do professor Mina, lá na Federal, isso foi na década de 90. E aí, achei muito interessante aquilo, nunca tinha ouvido falar em cronobiologia, mas aí ficou adormecido. Então, segui minha vida e, no meu pós-doutorado, eu me reencontro com a cronobiologia. Então, a história foi encurtando, foi mais ou menos isso. Então, esse grupo ele foi criado em 2008, eu já fazia parte de um outro grupo, mas sentia a necessidade de construir esse grupo, porque eu trabalho muito com as dietas experimentais, e o grupo que eu fazia parte tinha também, mas não era bem o foco, né? Então, eu sentia a necessidade de sair um pouquinho além. Então, eu construí esse grupo em 2008. Aqui estão os docentes atuais, sou eu, professora Gisélia, professor Diogo, professora Matilde, professor Erivelton, e doutorandos. Atualmente, a gente tem a Érica, a Natália Cavalcante, Natália Mello, Humberto e o Jaxuel. Com os mestrandos, a gente tem atual a Morgana, a Laura, a Lana, e aqui são os alunos da iniciação, né? Que é o maior número de estudantes aí em formação. A Ana, a Julie, Vitória, Tiago, Júlia, Fabiane, Thaís, Vitor, Bianca e Williane. Então, como eu falei, esse grupo foi criado em 2008 com nutrição experimental e programação metabólica, e aí ele tem 3 linhas de pesquisa, né? Essa manipulação dietética com atividade física e metabolismo, desnutrição e obesidade na vida perinatal e essas repercussões fisiometabólicas na vida adulta, e a crononutrição, que ela foi inserida justamente quando eu retornei do meu pós-doutorado. Eu fiquei 2010, 2011 na França, e lá eu fui reapresentada à crono e voltei assim com muita paixão para, quando retornar ao Brasil, inserir essa linha dentro do grupo recém-criado, que isso foi em 2008, né? E eu fiquei lá entre 2010 e 2011. Então, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, então, desde que eu retornei, eu estou construindo, porque não é fácil, né? Construindo assim, um laboratório, tive grande ajuda da Rovena, do professor John, e outras pessoas que ajudaram e vêm nos ajudando para tentar continuar na pesquisa, que não está fácil, mas a gente é insistente, persistente. Então, aqui foi o local onde eu fiz meu trabalho de pós-doutorado, foi em Nantes, na França, e o laboratório ficava justamente dentro do Hospital de Deus, né, o Hôpital Dieu, e lá a gente desenvolveu um trabalho com a expressão especificamente de período 1 em células de fibroblasto, né? Então, a gente fez o cultivo celular e queria ver essa expressão. Então, aqui nessa foto, vocês veem que aqui nessas setinhas é justamente o pico da expressão do período, e 24 horas depois, né, 30, aí ele volta a ter esse mesmo pico. Então, a gente viu que a ritmicidade era contínua nessas células, né, que foram cultivadas, e a gente observou também em relação a alguns grupos que a gente trabalhou na época, que era o controle e a dieta baixa em proteína na vida perinatal, e essa expressão nos animaizinhos. Então, a gente viu que tanto a desnutrição, quanto a adição de triptofano, a gente suplementou esses animais com triptofano, causou uma redução dessa expressão após 12 horas do choque térmico que foi dado nessas células. Aí tem outros resultados, mas eu só trouxe esse aqui, porque senão ia ficar muito extenso. Então, foi o início. Então, quando eu retorno a Recife, eu começo a ter meus alunos de mestrado
depois doutorado. Então, aqui são 3 trabalhos de mestrado. O primeiro foi o da Lani, que aqui a Rovena está participando, publicou junto com a gente, e que a gente fez uma inversão da disponibilidade de ração para os animaizinhos, né? O animal, o rato, que é o que eu trabalho, e alguns trabalhos agora com camundongo, eles têm maior consumo, maior ingestão durante a fase escura do ciclo, e pouco durante a fase clara. Então, a gente fez uma inversão e a gente começou a ver alguns resultados bastante interessantes. Eu ia trazer, mas ia ficar muito extenso, então eu trouxe só um pouquinho aqui do título dos trabalhos publicados. Aí, depois, a gente começou a fazer um novo modelo com o trabalho da Carolina, que foi publicado agora recentemente. E nesse daqui ele tinha uma janela temporal, né, de 16 horas e com o alimento e 8 horas sem alimento. E aí a gente achou uma alteração no comportamento alimentar desses animais. E como a gente trabalhou com a dieta controle, com a dieta ocidentalizada, essas respostas foram inversas. Uma caminhava para um lado e a outra caminhava para o outro, mas ambos tiveram alterações em função do tempo de restrição alimentar. E a gente tem um outro trabalho que ele está no Prelo, não foi publicado, que a gente fez essa observação do mesmo modelo da Carol em relação ao comportamento, só que a gente deu a dieta para as mães. E, curiosamente, quando a gente faz o acompanhamento da sequência comportamental no rato, a gente vê um resultado muito semelhante com aquele animal do trabalho da Carol, que é esse aqui, em que a dieta era ofertada ao animal adulto. Então, foi bem interessante esse resultado, mas ele ainda não foi publicado. Eu espero que esse ano, até o final, ele seja. E esse outro aqui, a gente fez uma simulação, né, aquela refeição matinal que as pessoas, em sua maioria, pulam, não tem apetite pela manhã, café da manhã não ingiro. E aí a gente fez esse modelo com ratas e foi assim muito interessante, porque agora em 2021 saiu uma publicação mostrando isso em adolescentes com o aumento da gordura na região visceral. Então, nesse trabalho, dentre os resultados, a gente não observou alteração de peso corporal, a gente já ficou triste, né? Mas quando a gente fez a eutanásia dos animais, a quantidade de gordura na região abdominal era gritante, era mais de 50% em relação ao controle, só por omitir essa primeira refeição, digamos assim, do ratinho, né? Na fase escura. Eram 4 horas que ele ficava sem se alimentar somente. E foi, assim, bem surpreendente quando a gente viu esse ano, agora, em junho, eu acho, que publicaram um trabalho de base populacional do Érica, né? E que observaram resultados muito semelhantes. Eu digo, nossa, gente, então nossos ratinhos aí estão com tudo. E esse aqui está em andamento, é o trabalho da Érica, em que a gente está vendo essa restrição, não só com o comportamento, que é o que a gente estava vendo em muitos trabalhos, mas também com a atividade locomotora. Então, a gente teve assim, um auxílio muito grande do grupo do Rio Grande do Norte, do laboratório do professor Jonas, auxiliando, e alguns colegas também da UFPB, e a gente ainda está em análise. Então, isso aqui é só para a gente ter um gostinho do que vai vir por aí com o trabalho da Érica. Então, a gente vai avaliar alguns genes no hipotálamo e, junto dela, tem um trabalho de mestrado que vai avaliar esses genes osciladores em determinados órgãos periféricos, que a gente se interessa bastante com o que está acontecendo metabolicamente, principalmente o tecido adiposo, o hepático, né, e o tecido muscular. Esse daqui é um outro trabalho que está em andamento, que a gente também vai fazer isso. Então, vejam que nós temos muitos estudos com essa restrição intermitente, e hoje se fala tanto em jejum intermitente, que é de 12 horas, 16, 24, 48, por aí vai, e a gente está querendo avaliar tudo isso, como é que isso vai estar ocorrendo, né? Mudanças fisiometabólicas e também a expressão dos genes circadianos ou osciladores. Então, esse começou agora, está bem no iniciozinho, e a gente vai ver isso em relação ao microbiota. E esse daqui também está em desenvolvimento.
Já temos, assim, os primeiros grupos sacrificados, é o trabalho do Humberto, e aqui eu trouxe até uma foto para vocês verem. A gente está avaliando o comportamento de ansiedade alimentar, e aqui são os camundongozinhos, que aqui é uma dieta normal, né? E aqui é a dieta que a gente tem trabalhado para deixar eles bem gordinhos. Então, a gente tem, assim, não tem resultados, só tem dados, mas a gente está bem curioso para ver o que é que vai acontecer. E aí vamos também analisar alguns genes osciladores. Esse daqui é um doutorado também que iniciou há algumas semanas atrás, e vamos aí fazer um desafio que é trabalhar com humanos. Eu trabalhei muito pouco com humanos, mas aí acaba que a gente não pode fugir muito, né, da realidade. Então, apareceu assim uma doutoranda, né, a Natália Cavalcante, e que ficou muito motivada para fazer esse desafio de trabalhar com horários de refeições, né, a frequência, com mulheres com obesidade e sobrepeso durante o climatério e menopausa. Então, aqui é a equipe já em atividade, aí não temos nada de resultados, apenas todos muito motivados, inclusive os participantes. E aqui eu queria agradecer, eu queria agradecer aos alunos. Aqui estamos, como eu disse, a gente trabalha com dietas experimentais, então estamos aqui no laboratório, a gente faz a produção das dietas, né, que é o pessoal fazendo na sala de sacrifício, que foi um evento que a gente apresentou. Aqui também a gente se diverte, né, a gente se encontra para se distrair. Infelizmente, esses momentos de pandemia não estamos nos encontrando. E aqui eu queria fazer um super agradecimento ao professor John, toda a sua equipe, que nos auxiliou bastante e vem nos auxiliando, sempre está colaborando com a gente aqui em Recife, participando de bancas, dando curso e todo o apoio. Então, é isso, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que mais encontros aconteçam. Obrigada. Maravilha, show de bola. Parece que, assim, a cada apresentação aumenta o triptofano, aumenta a serotonina e a gente vai ficando, assim, cada vez mais animado. Júlia Ribeiro, você está conosco? Estou aqui. Por favor, assuma. Eu saí da tela, eu não estou tão perdida aqui. Ô, Elizabeth, agora você precisa interromper o compartilhamento. Pois é, estou sabendo. Não sei onde é que eu... Deve ter um vermelhinho. Elizabeth, tem uma barrinha, uma barra vermelho superior, né? Geralmente ela fica superior, você coloca lá, stop sharing. Lá. Ou stop screen, eu não lembro como é que é. Um dos dois. Enquanto isso, o nosso número de participantes vai diminuindo, mas persistam aí, gente, que o melhor está por vir. Pronto, consegui. Maravilha, parabéns. Eu vou compartilhar minha tela. Você pode só falar para mim se deu certo? Deu certo. Deu? Ok. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso grupo de estudos. E eu vou apresentar o grupo de estudos e pesquisas sobre estilos de vida, que é um laboratório que está inserido no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Então, o nosso laboratório está localizado na zona sul da cidade de São Paulo, bem próximo ao Parque Ibirapuera. E aqui eu trouxe uma foto do nosso prédio, nosso laboratório fica localizado aqui no 3º andar. Então, o nosso grupo de estudos, ele é liderado pela professora Vânia de Almeida, que é docente da Unifesp, e atualmente conta comigo, que sou aluna de doutorado, e outros 3 alunos de doutorado, a Catarina, a Evelyn e o Heitor, e um aluno de mestrado, que é o Gustavo. E nós também temos 5 alunas de iniciação científica que também estão desenvolvendo o seu trabalho no nosso grupo de estudos. E como ciência, a gente nunca faz ciência sozinha, a gente tem as nossas colaborações. Então, nós temos colaborações com o professor Alan, no Departamento de Pediatria da Unifesp, o professor Marcelo Demarzo, da Unifesp também, o professor Anderson, da Escola Paulista de Enfermagem, da Unifesp, e a professora Beatriz, do Centro Universitário São Camilo, que é uma universidade privada da cidade de São Paulo.
E o objetivo, né, do nosso grupo de estudos é avaliar o impacto de diferentes estilos e condições de vida, hábitos e papéis ocupacionais sobre os comportamentos e estados de saúde. Então, nós dividimos nossos trabalhos em 4 linhas de pesquisa. A primeira delas envolve estudos sobre a epidemiologia da ritmicidade biológica e o padrão de sono em uma amostra representativa da cidade de São Paulo. E aqui eu coloquei os alunos que estão trabalhando atualmente com essas linhas de pesquisa. Outra linha de pesquisa é o estudo sobre intervenções promotoras de saúde e seus efeitos sobre a ritmicidade biológica e o padrão de sono em estudantes universitários, e aí nós temos uma equipe bem grande trabalhando nessa linha de pesquisa atualmente. E especificamente, atualmente, a intervenção promotora de saúde que nós temos trabalhado são intervenções baseadas em mindfulness. Estudo sobre comportamento materno e seus efeitos sobre o padrão de sono e ritmicidade biológica, que é encabeçado pela Ana, aluna de iniciação, e estudo sobre o padrão de sono e biomarcadores de ritmicidade biológica de professores e adolescentes. Eu convido a todos a nos seguir nas nossas redes sociais, ela é recém-criada, e eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai postando lá. Então, aqui é o nosso endereço do Instagram e o nosso endereço de e-mail, caso vocês tenham interesse em entrar em contato. Muito obrigada. Que coisa linda pensar em qualidade de vida, especialmente em São Paulo. Muito bom. Vamos lá seguir o Jev. É assim que se fala? Só vou parar. Jev. Isso. Muito bom. Vou compartilhar aqui. Quando aparecer, me fala, por favor. Tá lindo. Apareceu, Chegou. Alisson. Apareceu? Sim. Beleza. Então, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui na SB Crono hoje. Eu sou o Alisson. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso grupo de estudos em cronobiologia e sono, que fica aqui na Universidade Católica de Santos. O GEGS, ele foi criado pela professora Elaine Marchese e é liderado por ela também atualmente. Como a nossa instituição está localizada aqui no município de Santos, no litoral sul do estado de São Paulo, coloquei umas fotinhas para vocês poderem ver como bonita é a nossa região. Ela ficou conhecida como a maior orla verde do mundo. Então, Santos é bastante conhecido por isso. Nossa instituição fica aqui, então nós estamos localizados e sediados aqui também no município de Santos. Esses são os integrantes do GEGS. O GEGS está composto por profissionais da área da saúde, assim como também estudantes do curso de graduação da saúde. Então, nós temos aqui alunos que estão iniciando a carreira, como alunos de graduação, pós-graduação no mestrado e doutorado, mas que sua formação base é a área da saúde. E é por isso que nós, do GEGS, buscamos estudar o impacto da dessincronização circadiana na saúde das pessoas dentro de uma perspectiva multiprofissional. Esse é o objetivo principal do GEGS, justamente pela nossa organização em termos de formação, ser uma equipe multiprofissional. Então, no GEGS nós temos profissionais da área da psicologia, da educação física, da farmácia, da fisioterapia, nutrição, da medicina e da enfermagem, que juntos constituímos, então, uma equipe multiprofissional para fazer aí essa avaliação do impacto da dessincronização circadiana na saúde das pessoas. As linhas de pesquisa do nosso grupo estão baseadas no estudo do sono e dos ritmos circadianos, bem como da cronobiologia de grupos humanos. E as nossas linhas de pesquisa, elas são para avaliar principalmente os efeitos da melatonina, e aí para entender como que ela impacta nos distúrbios metabólicos, no padrão alimentar, do sono, na saúde mental, rigidez e pressão arterial, na dessincronização circadiana e na capacidade para o trabalho. Sendo que o nosso grupo prioritário de estudo são pessoas que trabalham no turno noturno, então pessoas de trabalhadores noturnos. Nós temos algumas parcerias, que são com a Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal de Uberlândia, Universidade de Surrey e a Universidade de Boulder. Aqui nós temos algumas formas de vocês nos contatarem, então pode enviar um e-mail. Se vocês escanearem o QR Code da esquerda, em que está centralizada essa cartinha, vocês vão ser direcionados direto para um e-mail e para entrar em contato com a professora Elaine. Ou também, se quiserem anotar, o e-mail está aqui embaixo desse mesmo QR Code. Do lado direito, onde está o brasão do GEGS centralizado,
vocês são redirecionados para um website, uma página da Universidade Católica de Santos, onde é a interface dos grupos de pesquisa da instituição. Muito obrigado e bom simpósio e boa apresentação para os próximos. Gente, mas que maravilha, é uma troca intensa, me perdoe, mas eu vou ficando assim, com o córtex muito ativado. Professor Ângelo Piva, o senhor está conosco? Aqui, senhor Naldo, estamos aqui. Maravilha. Estou aguardando a liberação da tela aí. Certo. O Alisson precisa de parar o compartilhamento. Aí, parou, beleza? Muito obrigado, Alisson. Muito bom. Dá até uma saudade de Santos ver isso. Compartilhando, senhor Naldo? Chegou. Chegou? Bem, eu quero agradecer inicialmente, boa tarde a todos, e agradecer a oportunidade. E acho que falar que talvez o GESCROT, nosso grupo de estudo em saúde coletiva, cronobiologia e trabalho, seja o caçula da turma, né? Um grupo que é recente, bem recente, por sinal. Ele nasceu de várias discussões entre mim e o professor Eduardo, que faz parte da comissão organizadora aí, eu como fisioterapeuta, o Eduardo como educador físico, ambos da UFO, né? Trabalhamos e assumimos a liderança desse grupo em constituí-lo. O nosso grupo fica dentro da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. É um grupo que já com vários alunos, né, de graduação, pontualmente ainda, infelizmente, graduação apenas da fisioterapia. Nós temos 2 alunas da residência multiprofissional em saúde coletiva e uma aluna já dentro do programa de mestrado em fisioterapia, um programa que é associativo entre UFO e o FTM. O nosso grupo busca investigar em 3 linhas de pesquisa: cronobiologia e trabalho, aqui pontualmente o olhar para o trabalhador de turno, uma segunda linha com ênfase no envelhecimento, sono e desempenho funcional desse indivíduo que envelhece, e uma terceira linha que aborda ciclos de vida, saúde coletiva e cronobiologia. A nossa ideia em trazer essas 3 linhas para o grupo é porque nós entendemos, depois de muita discussão, que o trabalho contemporâneo ele é considerado dentro do contexto da saúde, ele é um determinante da saúde, e a gente percebe que tem muito indivíduo hoje caracterizado como idoso, já a partir dos 60 anos, aí, que precisa continuar dentro do mercado, assumindo ainda atividades laborais. E isso nos motiva a estudar, né, a influência da cronobiologia, a influência dos distúrbios do sono no binômio saúde-doença. Então, é o que a gente está tentando implantar com esses alunos. Aqui fica o nosso contato, nós temos alguns frutos desse grupo já, alguns trabalhos já submetidos para algumas revistas importantes, mas ainda sem um retorno, por ser recente. Então, o nosso contato, eu, professor Ângelo e professor Eduardo, ambos da Universidade Federal de Uberlândia. Eu agradeço e estamos à disposição para trocas de informações. Muito obrigado, senhor Naldo. Nós que agradecemos a maravilha de colocar nossa querida UFO também no centro da cronobiologia, né? Não podemos deixar de dar a raiz mineira nesse aspecto aí. Daniel, você está conosco, querido? Opa, minutinho, eu vou espelhar minha tela aqui. Por favor, com a palavra. Vocês me avisam se a tela está aparecendo para vocês? Sim, chegou. Então legal. Então, pessoal, primeiro olá, eu sou o Daniel, né, e eu vou apresentar aqui o nosso grupo, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Sono, ou simplesmente GIPSO, para facilitar. Tá bom?
Minha apresentação vai ser um pouco diferente, né? Minha ideia não é apresentar tanto os nossos trabalhos, mas um pouco nossa visão, né? Então, nós somos, como eu disse, nós somos o GIPSO, nós somos um grupo que nasceu dentro da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, que é a EASH, e a EASH é um dos primeiros, na verdade, é o primeiro projeto de escola da USP que tem como princípio estruturante a interdisciplinaridade, né? E nós viemos dessa história. Então, aqui dá para, só mostrando algumas fotos do pessoal do grupo, não deu para colocar todo mundo, né? Mas eu queria mostrar um pouco, né, falar um pouco mais sobre esses nossos princípios e depois falar um pouco das nossas linhas de pesquisa, né? A gente entende interdisciplinaridade, né? Aqui eu vou usar como artifício aqui para explicar a parábola indiana dos cegos e dos elefantes, talvez vocês já tenham visto, né? E a gente entende, né, que ao olhar o nosso elefante, né, que são os ritmos biológicos, né, a gente precisa ter uma diversidade de olhares para conseguir descrever melhor, compreender melhor esse nosso objeto. Então é por isso que o nosso grupo, por exemplo, é um grupo bastante diverso, bastante heterogêneo, né, que envolve pessoas, por exemplo, da área da biologia, medicina, odontologia, obstetrícia, mas também pessoas também da área de estudos culturais, antropólogos, historiadores, arquitetos, né? Então, a ideia é a gente, para conseguir entender esse elefante, né, o biólogo pode, por exemplo, olhar ele pela tromba, né, enquanto uma pessoa da história pode olhar pelas orelhas, né? E todos têm respaldo na realidade, né? E a interação dessas diferentes impressões, né, vão conseguir dar uma melhor, descrever melhor esse elefante, que é o que a gente estuda aqui. Todos nós estudamos aqui, no caso da cronobiologia, né? E para conseguir aplicar essa interdisciplinaridade de forma prática, um outro valor central do nosso grupo é a horizontalidade, né? Então, dentro de um contexto onde há pesquisadores tão diversos, né, a gente tem que saber conversar sempre no mesmo plano, né? Então, tanto o biólogo, quanto o médico, quanto o historiador tem que estar sempre no mesmo plano para que a gente consiga, de fato, ter um debate livre. E um outro ponto importante do nosso grupo, que a gente preza bastante, é a irreverência, né? Para a gente conseguir ter esse debate livre, a gente não pode se considerar, né, dentro desse debate, né, títulos, principalmente, né? A ciência não é feita com títulos. Então, não podemos ter o professor, o doutor, a excelência, ou para usar um termo mais recente, o pica das galáxias, né? Então, isso é um valor central nosso, né, que eu convido também a todos pensarem a respeito disso, né? Isso também traz consigo um grupo mais hospitalar, né? Hospitaleiro, perdão. Então, esses são os 4 princípios que governam, geralmente, o GIPSO e as nossas pesquisas, tá? Dentro de nossas linhas de pesquisas, apresentar só um pouco, né? Nós temos a análise de séries temporais biológicas, que envolve aí muito as pesquisas que envolvem muito a actigrafia, né? Nós, assim como muitos aqui, fizemos parte dessa história no desenvolvimento. Estamos trabalhando agora no consenso brasileiro. Cultura e sono, ecologia do sono humano e fenótipos circadianos, nossos estudos populacionais, como os estudos de coorte, genética molecular da ritmicidade circadiana, que envolve, por exemplo, os estudos de genes relógios, e algumas linhas inaugurais que estamos começando a trabalhar agora, que é dentro da biologia computacional, né, ao trabalhar com novos métodos computacionais, principalmente com pacotes R, cronofarmacologia, ritmos biológicos de esporte, ritmos biológicos na gestação, sono e ciclo menstrual e sono e mindfulness. Tá? Então, como eu disse, a gente tem nascemos dentro da IASH, da USP, mas é um grupo bastante diverso, temos bastante parcerias, integrantes, por exemplo, da Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Tocantins, pessoas ali também da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e também um pessoal ali da Universidade de Surrey, né? Eu deixo aqui um pouco nossos contatos, né? Nosso site, principalmente, iash.usp.br/gipso, e o nosso e-mail, gipso@usp.br, e vocês podem encontrar a gente também nas redes sociais com esses handles, @gipso e @gipsousp, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a participação, é muito bom estar aqui com os nossos pares, né, e de conseguir dividir as nossas impressões, né? Então, estamos à disposição aí para qualquer coisa, é só contatar a gente por esses caminhos. Muito obrigado. Gente, mas que maravilha, vocês vão me perdoando, mas
Como dizia minha querida orientadora, ciência para ser séria não precisa ser carrancuda. Nayara, você está conosco? Sim, estou aqui, vou compartilhar minha tela. Maravilha, O senhor Naldo, por favor, senhor Naldo, Jandira Mansur, a ciência para ser séria não precisa ser chata. Ela é a mãe dessa frase. Maravilha, professor. Está dando para ver minha tela? Sim, está conosco. Ok. Bom, pessoal, é prazer estar aqui com vocês, conhecendo os demais grupos, né? Meu nome é Nayara, eu sou integrante do grupo de estudos em crononutrição, que tem como orientadora a professora Cibele Crispim, e sou doutoranda pelo Programa de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a Cibele já me deu uma ajuda em relação à localização, na apresentação inicial dela, né? Já fez a nossa propaganda. Uberlândia é um município do interior do estado de Minas Gerais, então nós estamos na região do Triângulo Mineiro, e é a segunda mais populosa, então vem logo em seguida da nossa capital aí, BH. E eu não poderia deixar de fazer a propaganda também do nosso pão de queijo, afinal, é uma característica marcante. Dizem que se você não comeu o pão de queijo de Minas Gerais, na verdade, você ainda não comeu pão de queijo. Bom, então, como objetivos principais do nosso grupo, né, desenvolver pesquisa na área de crononutrição, que eu vou até falar um pouquinho, uma área relativamente nova, tanto a nível da graduação quanto pós-graduação, compartilhar nossos temas de estudo durante as nossas discussões, né, assim como os demais grupos, e também trabalhos desenvolvidos pelo próprio grupo, que acabam tendo linhas diferentes. E um ponto importante, um objetivo que a gente considera importante, divulgar e promover esses achados junto à comunidade, seja ela científica ou não, né, através das publicações, eventos, e hoje a gente tem aí as redes sociais como uma importante fonte de informação. Em relação às linhas de pesquisa, a grande maioria, acho que atualmente todos no nosso grupo, têm por formação a nutrição, são nutricionistas, né? Então, a nutrição está presente aí em todas as linhas de pesquisa do grupo, juntamente com a cronobiologia, sono e trabalho em turnos. E aí, para falar um pouquinho, né, que eu acabei de falar que eu falaria sobre a crononutrição, que é essa área relativamente nova, o que ela busca entender, né? Os efeitos da alimentação associado com o sistema circadiano, ou seja, considerando todo o sistema circadiano. Então, como que os horários das refeições, considerando principalmente o ritmo circadiano dos chamados órgãos metabólicos, né? Ou seja, são os órgãos que vão metabolizar os nutrientes vindos desses alimentos e que hoje a gente sabe que eles também seguem um ritmo circadiano, como que isso pode contribuir para a manutenção da saúde e na prevenção aí de distúrbios metabólicos, né? Que, como consequência, pode ter o desenvolvimento de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e a obesidade. E uma outra face dessa relação entre alimentação e sistema circadiano seria o alimento atuando como um sincronizador externo desse sistema. Nesse sentido, hoje a gente busca trabalhar aí, são algumas perguntas de pesquisa que a gente tem trabalhado, né? Que são alguns exemplos que eu coloquei. Então, um menor jejum noturno, consequentemente uma maior janela alimentar, está associado a maior risco para distúrbios metabólicos? Ou ainda, concentração do consumo calórico em horários mais tardios do dia está associada à obesidade? E um último exemplo das nossas perguntas de pesquisa, indivíduos com cronotipo vespertino realiza as refeições em horários mais tardios? E com isso, eles teriam um menor prejuízo metabólico em relação aos matutinos? Bom, e aqui é nossa página, né? O print da nossa página no Instagram, como eu falei hoje, é uma fonte de informação que a gente tem a oportunidade de divulgar as nossas atividades, então nos sigam lá, é o @cronutri, e outra forma de contato que eu deixei disponível, o e-mail da nossa coordenadora, Cibele Crispim. Aqui são alguns membros, né, do nosso grupo, e eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso grupo e conhecendo os demais. Obrigada, Senal.
Nós que agradecemos a brilhante apresentação do Cronutri, que satisfação. Júlia, você está aí? Oi, tô. Boa tarde. Maravilha, com a palavra. Vou compartilhar aqui. Aí tá aparecendo o slide? Sim, está chegando. Chegou. Bom, meu nome é Júlia Leão Fraude, eu sou estudante do curso de Biomedicina da UFTM e vou apresentar a Liga Acadêmica de Psicobiologia, a L-Psicobio. A L-Psicobio ela foi criada no ano passado, em 2020, é bem novinha, e tem como coordenação docente o professor Sionaldo e a professora Patrícia Zanier. Como coordenação discente, temos a Naine, eu, a Ana Beatriz, a Isabela Zanini, o Tiago e o João Gabriel. Além da coordenação, a gente tem um grupo de ligantes, que são estudantes não necessariamente vinculados ao UFTM, mas também de fora, são estudantes que têm interesse na área de psicobiologia. O objetivo principal da Liga, da L-Psicobio, é promover a tríade acadêmica, né, o tripé acadêmico, que é o ensino, pesquisa e extensão em psicobiologia. Esse ano a gente escolheu como tema a cronobiologia, então a L-Psicobio ela visa o desenvolvimento pessoal e acadêmico de cada pessoa integrante e também compartilhar o conhecimento adquirido com a comunidade, tanto interna à UFTM quanto externa. As atividades que a gente proporciona têm vínculo com esse ensino, pesquisa e extensão. A partir do ensino, a gente tem aula quinzenal ministrada por professores convidados dentro da temática de cronobio, e também a gente tem discussão de artigos e filmes, que a gente acha relevante e que pode trazer outras considerações. Como projeto de extensão, a princípio, a gente queria levar esse conhecimento para instituições, como escolas, hospitais, mas como a gente começou ano passado e já entrou com a pandemia, a gente deu uma adaptada e passamos para as redes sociais. Então, a partir das aulas ministradas, os ligantes, eles montam grupos e fazem publicações tanto no nosso blog quanto no nosso Instagram, que eu vou mostrar no próximo slide. E essas publicações são resumos da aula e com mais coisas que eles acham em artigos. E na parte de pesquisa, a gente tem revisões sistemáticas, tem uma em desenvolvimento, que o tema é sono nos universitários e o uso de ansiolíticos. Bom, aqui, então, é o contato, nosso Instagram e o blog, que vão ter essas publicações referentes às aulas ministradas, o nosso e-mail, para as pessoas entrarem em contato, e YouTube. No YouTube, a gente posta as aulas ministradas por esses professores quando eles autorizam, então a maioria está lá, e também a gente faz aula aberta e tem as propagandas no nosso Instagram. É isso, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Júlia. Convido a todos para localizarem e seguirem o nosso canal no YouTube, porque lá vocês vão ter acesso também ao conteúdo aqui do simpósio, que nós vamos disponibilizar oportunamente para as pessoas que não puderam acompanhar aqui o tempo todo. Desse projeto eu sou suspeito para falar, então eu chamo o Vitor para nos apresentar. Você está conosco, querido? Olá, pessoal, boa noite. Maravilha. Só compartilhar a tela, só um segundo. Não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações do canal da L-Psicobio. Alguém só me lembra aqui no Zoom onde é que eu clico para compartilhar a minha tela? Share screen, deve ter do lado do chat, embaixo. Acho que é o... Ixi, aqui o meu aqui está do lado do chat. Juro que não está aparecendo. Na mesma barra que você... Apareceu, pronto, perdão. Isso, é o botão verde. Pronto. Só me confirma, vocês estão vendo? Chegou para nós. Isso, garoto. Pronto. Então, pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor, eu vim aqui apresentar o Laboratório de Cronobiologia e Trabalho da Universidade de São Paulo. Ele é coordenado pela professora Cláudia Moreno, na
no Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A professora Cláudia, ela também é professora visitante no Departamento de Psicologia da Universidade de Estocolmo e tem algumas parcerias com alguns pesquisadores por lá, e além disso também tem parcerias, além de laboratórios e grupos aqui em nível nacional, também com a Universidade de Surrey. Bom, das nossas linhas, até 2017, a linha era só trabalho, o foco era só trabalho, e depois o grupo começou a trabalhar também com questões ligadas a custos da vida, com estudos com gestantes idosos, por exemplo, e desde então seguimos com as linhas de saúde do trabalhador e custo de vida. Bom, apresentar aqui os membros. Em doutorandos ativos, temos a Valéria, nas sublinhas de trabalho em turnos, pressão arterial e rigidez arterial. Tem eu, também doutorando, fazendo nas linhas de trabalho em turnos, exposição à luz e atividade física. O Weber, que estuda trabalho em turnos, acidente de trabalho e sazonalidade. E temos também 3 mestrandas ativas, que são a Suzy, está na linha de trabalhos em turnos, menopausa e melatonina. A Renilda, com estresse pós-traumático, qualidade do sono no contexto da Covid-19, da pandemia. E a Gabriele, que faz um estudo com trabalhos em turnos, saúde mental e também no contexto da pandemia. Também temos alguns alunos egressos que ainda assim são membros ativos do grupo, como por exemplo a Elaine, que recentemente acabou de apresentar o grupo dela, né? E trabalha ainda com a gente nas linhas de trabalho noturno, melatonina e metabolismo. A Suleima, lá no Acre, que nas linhas de trabalho em turnos, ritmos biológicos de seringueiros. A Lúcia, com trabalhos em turnos, dores crônicas, envelhecimento. Patrícia, com trabalhos em turnos, melatonina, gravidez e puerpério. E temos também egressos do mestrado, ainda ativos, o Felipe, qualidade de sono, local de descanso e motoristas de caminhão. Thalita, com capacidade para o trabalho, qualidade do sono, produtivismo acadêmico. Vitor Hugo, tempo de lazer, estresse ocupacional e produtivismo acadêmico. Temos também 2 alunas de IC, que é a Cristina e a Ana Elizabeth, com trabalhos relacionado com horário de refeições, qualidade de sono e ansiedade de estudantes. E a Rose, que é uma co-orientanda da arquitetura, arquiteta, com uma linha de trabalho noturno, iluminação elétrica e ritmos biológicos. E é isso, pessoal. Como se fosse pouco, né, meu querido? Que maravilha! A gente saber que a gente faz coisas parecidas e não muito, mas olha só, show de bola. Eva, você está conosco? A Eva já vem com tudo, olha só, muito bem com a palavra. Eva, ativa o som, Eva. Não, o som não está ativado. Tá certo, obrigada. É a palavra do ano, né? Ativa o som. Bom, gente, então eu estou aqui representando o grupo GMDRB, Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos, e dentro da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a mesma do GIPS, que o Daniel acabou de apresentar, né? Aqui é um dos símbolos da cronobiologia, e é um grupo novinho, né? Começou em 1981, como o professor Mena já falou, e estamos aí há 40 anos, alguns, no caso ele, desde então, não é? Conseguindo transferir aqui, vamos ver se vai. Foi. Bom, aqui eu vou, na nossa universidade, uma das professoras, ela é de origem japonesa, ela trouxe várias mudas de cerejeira. E então, na época das cerejeiras, é assim, bem característico, inclusive tem uma cerimônia que eles fazem em homenagem às cerejeiras que resistiram, né, à bomba atômica, então é um dos cartões da nossa universidade, né? Da nossa unidade, aliás. Aqui é um outro ângulo de visão, né? Nós temos aqui 2 complexos das salas de aula, um complexo de bibliotecas, de auditórios,
Então, felizmente, as fotos não têm aroma, porque aqui do lado está o Rio Tietê, que não tem nada a ver com as praias paradisíacas que vocês apresentaram aí nos outros slides das outras turmas, né? Mas lá dentro é gostoso, gente. Bom, então, o responsável, o professor Mena, eu queria ter trazido uma foto para vocês conhecerem, mas eu não trouxe, então fico devendo a foto do responsável pelo grupo. Eu sou a Eva, responsável pela coordenação da agenda. Bom, nós sempre estivemos lá locados, né, nessa universidade, na unidade leste da USP, e atualmente aqui nós estamos então com as reuniões virtuais, que acredito que grande parte das pessoas que estão aqui participam. Nós estamos atualmente às terças-feiras das 14 às 15h30 pela plataforma Zoom, que eu mando um e-mail para todo mundo. Nós já estamos com 64 pessoas, assim, que não todas presentes, mas que vão se revezando. Então, nós temos pessoas de todo o Brasil participando conosco. E quando nós estávamos presencialmente, aí a nossa casa era a mesma em que o Daniel também está falando, né? Um lugar assim aprazível, uma mesa grande, tem micro-ondas, esquenta a comida, todo mundo almoça na mesma mesa enquanto está fazendo a reunião. O Mena é responsável, também ajudo pelas listas dos cronobiólogos brasileiros e latino-americanos. Bom, vou comentar um pouquinho sobre as principais pesquisas que nós temos. Então, nós temos aqui uma colega chamada Bruna Rodrigues, que vai apresentar, inclusive, esse projeto. Ela é uma das pessoas que vai aparecer aí para vocês. E ela estuda, então, cronobiologia na educação infantil, o ensino de cronobiologia em mestrado, está, então, em desenvolvimento. E nós temos também a Simone Xavier de Souza, que está trabalhando na linha de sofrimento mental. Então, a contribuição da cronobiologia nessa área, também no mestrado. E a Rúbia que também vai fazer a apresentação para vocês do caso das nossos cursos de verão e inverno que ela coordena e que atualmente está começando um pós-doutorado exatamente na área de ensino de cronobiologia, que é uma das áreas assim, mais fortes assim, do nosso grupo no momento. Vou citar algumas já que foram desenvolvidas. Na Cláudia Espírito Santo, ela trabalhou com ritmos biológicos em crianças cegas ou com baixa visão, fez o mestrado, já concluiu, está conosco ainda. Cris De Luca, ela fez o trabalho de musicoterapia e ritmos biológicos em crianças com paralisia cerebral. Não está mais conosco. O Robson, só um segundo. Ele fez o trabalho com os professores, cotidiano dos professores ritmos biológicos, mestrado concluído, é professor de filosofia, e atualmente não tem frequentado o grupo, mas pertence ao grupo ainda. E eu que fiz o mestrado sob orientação do Mena. Bom, todos são orientandos do Mena, lógico, né? Tempos sociais nas instituições de longa permanência para idosos, porque eu sou da área da gerontologia, e os desafios temporais e os ritmos diários. E então, mestrado concluído, e agora estou num outro programa, um programa que chama, da própria unidade, chama Mudança Social e Participação Política, que estou começando a desenvolver o doutorado. Não tem exatamente a ver com cronobiologia, mas nós vamos tentar fazer alguma ligação, porque eu vou trabalhar com envelhecimento de pessoas trans femininas, e vamos estudar saúde, questões de gênero e outras questões ligadas com o envelhecimento da população trans, que é uma coisa até rara, encontrar pessoas com mais do que 40 anos, né? Porque, em geral, elas vivem de 36 a 40, 41 anos, e depois ou morrem de alguma forma ou são assassinadas, né? Mas eu vou entrar nessa área também e tentar colocar um pouco da cronobiologia. Estou nessa área já, tá? Bom, em perspectiva, então, o Mena tem, não sei se ele vai falar um pouco depois, mais com vocês sobre isso, aliás, o tema de escolas indígenas e inovação educacional, desafio nas relações com órgãos gestores, com essa coordenação desse professor, Eli Guimarães Ganem Júnior, e ele está aguardando, porque por conta da pandemia foi aprovado, mas está em uma decisão final, aguardando para ser implementado pós a pandemia.
Bom, era isso, então, obrigada. Aqui tem o meu e-mail, que, além do e-mail mena@usp.br, que já é famoso para poder participar das reuniões, o meu também deixo com vocês. A gente também tem alguma página, mas eu não trouxe o endereço porque era a Cris que alimentava a página e tudo mais, então a gente deu uma parada com isso, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, Eva, por acrescentar a nossa diversidade. Olha só que coisa mais maravilhosa que é a gente ter esse momento, né? Eu gostaria, até enquanto comissão organizadora, de pedir desculpas a todos pelo pouco tempo para cada grupo. Mas essa foi uma ideia que nós tivemos para, ao invés de compartilhar um trabalho, compartilhar os trabalhos, compartilhar a nossa característica para a gente se conhecer, né? Então, agradecemos muito aos grupos que se inscreveram. Como eu